Good morning, good afternoon, or good evening, my students. Eu sou o Dr. Fábio. Estamos hoje com uma aula sobre Present Perfect, ou o passado do passado em inglês. Mas como assim, professor? Passado do passado? Pois é. O inglês ele tem várias estruturas para falar de passado. Tem o past simple, que eu já tenho uma aula gravada aqui, o past continuous, o present perfect, e agora nós temos o past perfect. E o past perfect, pelo menos para mim, é um dos verbal tenses mais fáceis que tem no inglês, porque nós temos algo parecido no português, e o uso dele é muito mais específico. Ele apresenta, inclusive, o que eles vão chamar em inglês de Advanced Structures, Advanced English, if you prefer with this name. E aí, então, a gente vai tentar entender como que funciona o Past Perfect Tense, que a gente precisa conhecer e tudo mais. Então, vamos ver aqui como que funciona isso. Olhem bem este time table, né? Ou a linha do tempo, ou o que é que vocês queiram entender aqui. Try to imagine that now is 1 p.m. Ou seja, tenta imaginar que agora, nesse momento, é 1 da tarde. Independente de você estar assistindo isso aqui de manhã, assistindo isso aqui de tarde, ou de noite, o horário que você acha mais conveniente. E nós temos então duas ações marcadas no passado, que eu coloquei uma marcação aqui with a cross. Diferença básica em inglês. Quando a gente marca com esse x aqui, em inglês eles chamam de cross. Não sei por que razão, mas vamos chamar de cross. Tanto que Cross and Nose é o jogo da velha, um dos nomes, o nome britânico de jogo da velha. Cross, que isso aqui é o xizinho, e Nose são as bolinhas, ou tic-tac-toe, como vai ser chamado, se não me engano, em inglês americano. Mas isso fica para um vídeo mais de curiosidades. Bom, 10 a.m. e 9 a.m. Coisa que eu preciso entender. Eu sei que o que aconteceu aqui às 9 da manhã foi antes das 10 da manhã e antes de agora. Então, para eu estabelecer a ideia de passado do past perfect ele se situa nessa parte onde está o 9 a.m. Então, 9 a.m. é onde está o past perfect. E para que eu vou usar isso então? Eu vou mostrar alguns exemplos, depois eu vou explicar melhor a estrutura. Então, nós temos aqui às 9 da manhã, 9 a.m., the teacher came to the classroom. Então, o professor chegou na sala. 10 a.m., the students arrived at the classroom. Então, os estudantes chegaram na sala. E 1 p.m., the class is finished. Então, a aula terminou. Então, vamos lá. Eu tenho 3 eventos. O que, na verdade, me importa são esses aqui. Para a gente falar de past perfect. Eu tenho uma ação às 9 e uma ação às 10. Se eu quiser falar que quando os estudantes chegaram, o professor já tinha ido para a sala, então onde eu vou usar o past perfect. Então vamos olhar aqui. When the student arrived, the teacher had come to the classroom. Então, quando os estudantes chegaram, o professor já tinha ido para a sala. E por que eu falei para vocês que em português nós temos um verbal tense parecido, um tempo verbal parecido? Isso em português equivale ao que a gente chama de futuro do pretérito, não é pretérito mais perfeito. Então, past perfect equivale a isso. Só que quando vocês estão aprendendo pretérito mais que perfeito, em aula de língua portuguesa, em geral vocês aprendem a forma simples, que ninguém quase usa. O chegar, a partira. Ele partira assim que eu dei bom dia. Quer dizer, ele partiu antes de eu dar bom dia. Só que assim, a gente usa muito forma composta. Ele tinha partido quando eu dei bom dia. Então quer dizer, para dar bom dia ele não estava em casa. Então, em inglês isso equivale ao nosso chamado past perfect. Inclusive, a gente usa muito mais a estrutura do composta do que a sintética. Então, past perfect acontece assim. O uso geral é o uso que você mais vai ter no inglês do past perfect.
You have an action in the past and you wanna say about another action before. É meio esquisito imaginar isso, mas eu tenho que pensar no seguinte: eu vou falar, beleza, eu fiz isso daqui, mas antes disso aconteceu outra coisa. É isso, basicamente, no inglês. E a aula poderia até se encerrar aqui, embora a gente tenha alguns usos, algumas particularidades, mas o grosso é isso. O grosso é basicamente isso. É uma ação no passado antes de outra ação no passado. Claro que eu tenho formas de colocar isso e necessidades que a gente vai ver daqui a pouco, mas basicamente perfect é isso. Então vamos analisar essa frase aqui. I told her I had finished my job a few hours ago. Eu contei para ela que eu já tinha terminado meu serviço há algumas horas. Então vamos lá. Quando eu digo I told her, eu contei para ela, eu falar com ela, foi depois de eu ter terminado o meu trabalho. Então aqui, perceba que eu estou usando o verbo told, que é o verbo de reporting, eu vou falar um pouco sobre isso depois. Mas observem que I told her, eu falar com ela, foi só depois que eu terminei o meu trabalho. E eu poderia até inverter isso aqui. Eu digo I have finished my job a few hours ago before I told her. Poderia usar sem problema nenhum. Então, eu tenho isso aqui, eu indico que eu tenho uma primeira ação, só que na verdade o meu foco aqui é mais no fato de eu ter contado para ela o que eu já fiz. Então, quer dizer, eu contei para ela algo que eu já tinha feito no passado. Ou seja, past of the past. Other situation that's quite common for some youngers, né? William fell ill last night because he had eaten so much cake. Então, William ficou doente na noite passada porque ele comeu muito bolo. Então, vamos lá. Quando eu falo aqui do William ficar doente, William felt ill, ele ficou doente somente depois e em virtude de ter comido muito bolo naquela meia-noite. Então, ele comeu bolo antes de ficar doente. Então, esse felt ill, que o fall ill é cair doente, é coisa de ficar doente em português. E aí eu estou dizendo que ele comeu, isso aconteceu depois que ele comeu muito bolo. Estruturalmente, eu acho que agora que fica mais interessante. Como que eu resolvo isso aqui estruturalmente? Had plus past participle. E se você lembra das aulas de Present Perfect, é a mesma estrutura de Present Perfect. Mas você troca tudo por had, ou had not, que vira hadn't, ou had antes do sujeito. But take care of one thing. Muito dificilmente você vai usar isso aqui na forma curta, no apóstrofo D. Por quê? Porque isso pode causar confusão com should ou com would, com o modal. Na verdade, would é muito usado com um apóstrofo D nesse sentido. Claro que você não confundiria tanto, porque você tem o tal do participle na frente. Mas às vezes pode dar problema, principalmente quando você tem sentenças mais longas no inglês, ou sentenças que já levam modal, ou quando você está construindo coisas usando os. Agora, quando você está utilizando os if clauses. Né? Sempre me esqueço em português. If clause, que é o conditional. Então, quando você tem conditional, você pode ter problemas com isso. Então, a gente não aconselha muito você usar o D, embora você vai ver isso em letra de música, em alguns textos. Mas Past Perfect a gente recomenda que vocês não utilizem short form. Vai estar errado? Não, não vai. Mas prefiro um had, mais past participle by long, né? Que é o por extenso. E para que eu uso? Né? Agora são os usos de fato. Eu tenho 3 usos que na verdade não mudam muito daquilo que eu falei lá no começo. Quando eu tenho que falar de ações ainda mais no passado, quando eu falo sobre o passado. Esse é um conceito que, na verdade, é mais
fácil da gente ver em prática do que explicar, mas não é um conceito muito difícil. Eu tenho que pensar o seguinte: eu estou falando de uma coisa que já aconteceu. Só que antes dessa coisa, eu quero também dizer que, olha, aconteceu isso antes. Então, eu estou num evento no passado e eu preciso voltar mais ainda. Então, esse é o uso mais recorrente. Isso também, verbos que nós vamos chamar de verbos de reporting, verbos de speaking, verbos que envolvem falar com alguém. Então, to express, to say, to talk, to tell. Todos os verbos que vão entrar nesse rolê. Ou verbos que entram em pensamento. Imagine, think, um dos mais comuns. Mean, understand. Então, eu tenho esses verbos e eu quero usá-los para reportar ou pensar sobre alguma coisa que já aconteceu. Esse que já aconteceu é o past perfect. E por último, quando eu digo por quanto tempo uma coisa que começou no passado e continua hoje aconteceu. Inclusive, eu acho que esse aqui é um dos mais complicadinhos porque ele é muito parecido estruturalmente com o Present Perfect. Mas no Present Perfect, principalmente o Present Perfect Continuous, ele é bem parecido nesse sentido. Mas qual que é a diferença básica? E eu também tenho vídeo sobre isso, eu recomendo que vocês assistam. Quando eu falo do Present Perfect, quando eu utilizo para falar de uma ação no passado continua tendo algum efeito hoje, que ela continua, normalmente eu estou falando de ações que elas começam e terminam no passado e elas vão se repetindo, ou seja, são repetitivas. Não é igual uma rotina, a rotina é um pouco diferente nesse sentido. Então, por exemplo, se eu digo assim, since I had been 19, since I was 19, I have been travel to New York every December. Então, desde que eu tinha 9 anos, eu viajo para Nova York em dezembro. Então, quer dizer, é uma ação de ir, voltar e refazer a ação. Se eu utilizasse o Present Perfect Continuous, é uma ação que ela começou no passado, não foi finalizada e ainda vai ser terminada hoje. Por isso que eu falo que os Present Perfect são os mais chatinhos nesse sentido. O Past Perfect nesse caso, e não que não tenha o Past Perfect Continuous, tá? Não faz parte dessa aula, mas ele existe. O Past Perfect, ele é mais do tipo assim, aconteceu alguma coisa e aquela coisa ela deu origem a um estado ou algum efeito mais permanente. Ou, no último caso, ela continua até que as coisas mudem. Eu vou mostrar nos exemplos para vocês isso como que funciona. Quando eu falo então sobre uma ação passada, I worked here while I had been hired for general services. Eu trabalhei aqui enquanto eu tinha sido contratado para serviços gerais. Eu fui contratado antes de trabalhar aqui. Então, I had been hired, quer dizer, eu fui contratado, tinha sido contratado, me contrataram para serviços gerais enquanto eu trabalhava aqui. Como eu dizendo, enquanto eu trabalhava aqui eu tinha sido contratado. Então, eu fui contratado primeiro. Por isso que a sequência aqui é importante para a gente entender como isso aqui funciona. I saw your brother had cleaned this room. Eu achei que o seu irmão tinha limpado esta sala. Então, eu pensei sobre uma coisa que eu achei que já tinha ocorrido. Então, quer dizer, o meu pensamento do passado foi antes de agora, porque eu já não pensei mais. E o fato de eu achar que o cara tinha limpado aconteceu antes de eu pensar sobre isso. É meio estranho, até parece meio óbvio isso, mas no inglês eu não poderia utilizar as duas frases no past perfect. Past perfect não, no present simple. Present ou past simple. Eu não poderia pensar no past simple, porque no caso do past simple eu tenho uma coisa que depõe muito contra mim. No past simple eu diria que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu pensei, mas no momento em que eu achei que ele tinha limpado, e não faz muito sentido nesse caso.
E quando eu vou dizer que alguma coisa aconteceu ou continuou a partir de um momento passado. I had had my car since college, but unfortunately I needed to sell it. Então, eu vendi o meu carro que eu já tinha desde o tempo da faculdade. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tinha esse carro era meu até o dia que eu vendi. Então, é uma coisa que eu tinha comprado, e aqui não entra, nesse tipo de situação, uma ação contínua. Não entra o que seria o Past Perfect Continuous. Isso vai ser usado muito para ação de background, porque possuir coisas não é uma ação que foi interrompida. Eu não tive sensação. Eu tive a posse de um carro antes de eu vendê-lo. E essa posse tem um lugar no tempo. Então, eu acho que isso que é legal da gente perceber aqui. Só que temos três situações em que eu não posso jamais usar o Past Perfect. Isso também é importante, inclusive, tirando situações, qualquer uma você pode utilizar. When you talk about a series of actions in order. Lembrem que o Past Perfect ele é justamente para me indicar uma ação no passado antes de uma outra ação. Se eu já tiver essas ações em sequência, eu não preciso usar o Past Perfect. Embora eu possa usá-lo. Eu quiser dar ênfase naquela ação com uma última, com a primeira que aconteceu. Mas eu não preciso. Então eu não uso. Quando o meu passado ele é um motivo para uma ação do presente. E quando eu tenho ações acontecendo ao mesmo tempo. E as ações acontecendo ao mesmo tempo, elas são normalmente utilizadas no past simple. Ou algum tempo verbal que seja igual. Vocês nunca vê duas ações no past perfect, isso não vai ter. Mas pode ter duas no past continuous, duas no past simple, mas são qualquer ações, duas com would. Então são ações que aconteceram ao mesmo tempo. Então vamos lá. I took a shower and went to bed last night. Então eu tomei um banho e fui para a cama na noite passada. Isso é usual no inglês. Então eu tenho tomar um banho e ir para a cama na última noite. Foi o que foi feito e fim de papo. Só que se eu mudar, eu posso dizer I went to the bed after I had taken a shower. Eu fui para a cama depois de tomar um banho. Então o que você tem aqui nesse caso? A minha ação reportada, a primeira ação que eu mostrei, ela aconteceu depois dessa. Então, e aí me perdoem o sono porque antes de gravar esse vídeo eu tô tomando antialérgico e eu tô tomando antialérgico que me dá uma puta de um sono, então vocês vão ver eu bocejar um pouquinho aqui, mas não esquentem a cabeça. E aí eu tenho uma razão no passado para alguma coisa que aconteceu que está acontecendo hoje. Eu não uso Past Perfect para isso, nem posso. Alex worked here with a father in 1980s and now he's living in Greece. Então Alex trabalhou aqui com meu pai em 1980 e agora está morando na Grécia. Então passou-se um tempo entre essa ação e eu morar na Grécia. Ou ele morar na Grécia, no caso. E aí não tenho por que usar o Past Perfect. E quando eu tenho ações simultâneas? I lost my keys while searching my documents. Então, eu perdi minhas chaves enquanto procurava meus documentos. Quer dizer, os meus documentos eu fui procurar no mesmo momento, no mesmo instante em que eu perdi minhas chaves. Então é basicamente isso. E é isso tudo, gente. Vocês vão perceber então que o Past Perfect não é nada assim muito complexo. Ele é bem simples. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço para todo mundo e tchau!